Saudações a todos, sou Rafael Monteiro, orientando do professor Carlos Teixeira Campos Júnior. Minha pesquisa se vincula à linha de estudos urbanos e regionais, estou no doutorado e apresento a pesquisa intitulada Espaços Residenciais Fechados na região sudoeste serrana do Espírito Santo, a valorização imobiliária na produção de segunda residência. O trabalho propõe discutir o processo de expansão do setor imobiliário na região sudoeste serrana do Espírito Santo. Vai se tratar de um estudo sobre empreendimentos imobiliários de alto padrão que tem por característica o uso da natureza e da paisagem como alavancas do processo de valorização imobiliária. Então, o objetivo da investigação é compreender a produção de espaços residenciais fechados enquanto processo de valorização imobiliária em substituição às propriedades rurais. Entendemos como espaços residenciais fechados os produtos em regime de propriedade condominial e também os não condominiais, que são loteamentos sem a concessão do direito de cercamento da gleba parcelada, ou seja, são loteamentos abertos. A hipótese é que a dinâmica da valorização do capital imobiliário, por meio da construção de espaços residenciais fechados, constitui o fenômeno da expansão da produção do espaço urbano sobre as áreas rurais, a partir, então, de uma nova relação com a propriedade da terra, antes rural, agora urbana. Dentro desse processo, é capaz de gerar rendimentos superiores aos da atividade agrícola. O que nos faz compreender que a produção dessas mercadorias estejam ligadas aos anseios dos proprietários de obterem renda, que vão maximizá-la através da paisagem natural que compõe a região. Algumas questões que estão mobilizando a pesquisa. Como ocorre o processo da produção dessas mercadorias? Quem são os agentes envolvidos? Quais são os seus papéis na concepção desses produtos? Por que a região sudoeste serrana é uma área de crescimento extraordinário de espaços residenciais fechados? E como isso se modifica na dinâmica regional? Por falar em dinâmica, nós vamos falar da dinâmica do processo. E na dinâmica do processo de produção do espaço, levamos em conta a expansão da atividade do setor da construção civil e imobiliária como uma parte do processo global de reprodução capitalista, na qual os agentes que estão envolvidos nesse processo de produção se articulam, objetivando elevados ganhos em detrimento da exploração imediata e global do trabalho. Nesse sentido, a gente identifica a expansão do espaço urbano a partir dos processos de implosão e explosão da cidade, ou seja, que se trata da construção da cidade no seu interior e também para além de suas bordas. Particularmente, o trabalho ele tem suas questões sobre um fenômeno que ocorre fora do âmbito das franjas urbanas, em áreas mais afastadas, onde tipicamente há forte presença de natureza e atividades ligadas ao setor primário. Observamos, teoricamente, que a terra é a alavanca nesse processo de apropriação de ganhos extraordinários que concorrem e superam os rendimentos da atividade agrícola, que antes eram realizados nas propriedades rurais da região. Um título de propriedade de terra, então, ele entra no jogo capitalista como um direito de monopólio sobre a produção e também é um domínio um domínio sobre o espaço que requer um preço pela sua utilização. E com base no desenvolvimento social, esses agentes envolvidos na produção de espaço, eles instrumentalizam a terra como uma renda capitalizada e requerem uma fração da mais-valia global. Falando da área de estudo, fazendo uma aproximação à região do sudoeste serrana, a região sudoeste serrana, nos últimos anos, ela se apresenta como um locus desses tipos de projetos imobiliários. Os atributos naturais da região, eles reforçam a imagem de uma região de paisagem bucólica, de uma certa raridade, em oposição aos atributos dos centros urbanos. E então a expansão da urbanização da região está revelando algumas tendências claras, como a ampliação física de áreas urbanizadas
expressas principalmente pelo crescimento de loteamentos e condomínios. Esses empreendimentos, eles se destacam espacialmente nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante. Todos esses municípios são cortados pela rodovia BR-262 e estão relativamente próximos ao centro de maior dinamismo do estado, que é a região metropolitana da Grande Vitória. Aqui nos próximos slides vou dar um destaque para os loteamentos implantados nas áreas rurais desses municípios, começando por Marechal Floriano, no período de 1995 a 2004, se apresentaram no número de lotes ou frações, num total de 667 parcelas. Já em Domingos Martins, no mesmo período, o número de lotes e fracionamentos na ordem de 1.288, e já em Venda Nova o número é muito mais reduzido. No entanto, a gente tem que considerar também que é um levantamento muito antigo e já está em outra instância, mas nesse período aí constatava-se 44 lotes e frações. Bom, continuando uma aproximação da região sudoeste serrana, uma área de destaque é o distrito de Aracê, que reúne atributos naturais, uma riqueza de vegetação, elevada altitude e a formação geomorfológica de pedra azul. Além disso, dessa questão desses atributos naturais, se constata também a concentração de empreendimentos imobiliários que, de forma não casual, eles são batizados com os nomes que remetem à região de Pedra Azul, como você pode conferir aí no slide. Os promotores imobiliários, então, eles se apropriam desses elementos peculiares da região para impulsionar o processo de valorização dos empreendimentos. Nas considerações finais, então, é indispensável entrar nessa discussão que a natureza e o espaço são essenciais para o movimento do capital. Então, devemos levar em conta que o capital é uma força revolucionária e disciplinadora que força ajustes e adaptações para a continuidade de sua própria existência. E isso implica uma dinâmica particular na materialidade. Se o capital ele é um valor em movimento, esse movimento ele não acontece no vácuo. Para acontecer esse movimento, o capital constantemente reajusta as relações sociais, a natureza, o tempo e o espaço. Então, trata-se da remodelação das geografias de produção e consumo sob a imagem e semelhança do capital. A geografia em escala planetária, então, está diante de um panorama que se inscreve numa progressiva destruição da natureza, que promoveu uma condição que salta de um quadro que era de relativa abundância e passa a ser orquestrado como uma raridade. Cada vez mais, o acesso à natureza ele vai sendo intermediado pela propriedade privada, um dispositivo que garante domínio pelas classes de maior poder aquisitivo. Então, a destruição da natureza, ao invés de ser um entrave, ela passa a ser um instrumento na esfera de valorização, sendo um novo campo de acumulação de riqueza, baseado na escassez dos recursos naturais. Os espaços residenciais fechados, então, são expressão material do avanço do espaço urbano. São elementos constituintes da urbanização total. Assumindo a perspectiva que o urbano se mantém como uma tendência global e que se expande concretamente através do tecido urbano sobre a vida agrária e também virtualmente como uma força que não se limita à materialidade. Discutimos aqui um fenômeno que corresponde a uma tendência de organização social que se expande e se entranha no processo de produção espacial de todo o planeta. Historicamente, a cidade avança sobre o rural, exigência de sua própria expansão material e imaterial. Aqui estão as referências. Muito obrigado.